comum que os ímpios se unam forças, se unam para atingir seus propósitos. E aqui você vê os ímpios se unindo para brigar lá por Ramote de Gileade, numa grande parceria, compartilhando recursos e agenda. Agora, o crente não pode fazer isso. O crente não pode se unir com ímpios, é isso que o texto quer mostrar. O efeito desse texto para os leitores, para os ouvintes originais, era esse. Gente, se nós nos juntarmos com os ímpios, a gente vai acabar em desgraça. E o Novo Testamento ecoa essa lição. Olha o que diz lá 2 Coríntios capítulo 6. É o famoso texto do jugo desigual. Esse texto é muito aplicado para casamento. Ela fala, olha, você não pode se casar, um crente não pode se casar com um incrédulo, porque isso seria jugo desigual. Jugo desigual é quando você colocava dois animais, um boi e um jumento, você colocava eles lá para arar a terra e o processo era prejudicado, porque o animal era mais forte, era mais alto que o outro. Então isso prejudicava, isso era o jugo desigual, você não podia fazer isso. E aqui Paulo usa essa ilustração para falar, olha, não dá para você colocar crente e incrédulo junto. Por quê? Porque é uma disparidade muito grande. E muita gente aplica esse texto ao casamento. É verdade, crente não pode casar com incrédulo, isso é verdade. Mas o contexto imediato do texto fala sobre alianças de crentes com incrédulos de modo mais geral. Principalmente no sentido de alianças, de empreitadas espirituais, por assim dizer. Então vamos imaginar um culto ecumênico, o abraçar de falsos mestres, de falsos profetas, pastor que faz live com outro adventista, nossos irmãos aqui. O que é isso? Jugo desigual. Isso é jugo desigual. É uma empreitada proibida ao crente. Por quê? O texto diz, olha só, 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toques em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O crente é proibido de entrar em alianças com incrédulos, alianças próximas, íntimas com incrédulos. É claro que o princípio desse texto se aplica de modo muito geral. Se aplica a casamento, como a gente falou. O princípio desse texto se aplica a amizades íntimas. Vou tomar conselho com aquela pessoa aqui da faculdade, do trabalho. Aliança com o incrédulo, jugo desigual. Vou abrir uma sociedade aqui com o incrédulo. Olha, sociedade profissional com incrédulo é um risco muito alto, é um risco muito grande, é luz e trevas se juntando, não vai dar certo isso daí. Tudo que envolve intimidade, tudo que envolve uma aliança é complicado demais, é rejeitado pela Bíblia, é perigoso. E o testemunho do Antigo Testamento é cristalino. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque não existe comunhão entre crente e incrédulo. Quando há esse compartilhamento de recursos, de agenda, são os incrédulos que fazem isso. Nós, como crentes, nós compartilhamos agenda, compartilhamos recursos, mas por quê? Porque nós temos uma unidade, nós temos um propósito, nós temos uma única direção, nós estamos indo para o mesmo objetivo. Agora, quando eu me junto com o incrédulo, são coisas completamente diferentes, são alvos completamente distintos, não dá para fazer isso. Mas o ímpio busca os seus semelhantes ali, eles se unem para alcançar seus objetivos. Nós, como crentes, não podemos nos alinhar com os ímpios, nós não podemos entrar em aliança íntima com eles.